Aleluias. Aleluias. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Eu sei que todos nós começamos o nosso culto ao Senhor desde o momento que nós acordamos, amém? Nós não começamos o nosso culto agora às 19h30. Nós começamos o nosso culto desde o momento em que nós acordamos. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. E eu gostaria de convidá-lo a fechar os seus olhos mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo nessa noite. Não o que eu quero ouvir, mas o que o Senhor deseja comunicar da tua parte para comigo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar de um homem muito apaixonado pelo Senhor. Muito apaixonado por Jesus. Nós vamos falar de um homem que praticamente deu a sua vida pelo Senhor Jesus. Aliás, ele deu a sua vida pelo Senhor, porque ele fazia a vontade do Pai. E além de fazer a vontade do Pai, além de dar a sua vida pelo Senhor, ele cuidava para que a noiva do Cordeiro estivesse sempre perseverante na palavra, ensinada pelo Senhor Jesus e proclamada pelos apóstolos e discípulos de Cristo. Nós vamos falar de um homem muito apaixonado pelo Senhor nessa noite. Nós vamos falar a respeito da vida de Judas nessa noite. Mas qual o espanto? Qual é o espanto? Nós vamos falar de um homem muito apaixonado. Nós vamos falar de Judas nessa noite. Mas para que você entenda o contexto, nós vamos ter que voltar um pouquinho na palavra. Nós sabemos que tudo que o Senhor revelou no Novo Testamento, Ele antes deu um exemplo no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento aponta para o Novo. O Antigo Testamento aponta para as revelações que o Senhor iria fazer na nova e eterna aliança. E eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24. Aleluias. A partir do versículo 1. Aleluias. Glória a Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Imaginem só Jesus no templo de Salomão, no centro da cidade de Jerusalém praticamente. E os discípulos mostrando o templo para ele, e ele, quando ele ia saindo do templo, os discípulos vieram ter com ele, e ele começou a falar. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Acompanhe comigo a leitura para que você possa entender lá na frente. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares.
Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Temos visto tudo isso até agora acontecendo? Cada vez mais rápido? Vamos continuar a leitura. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Chacoalhe o irmão que está do seu lado aí. Diga para ele, é até o fim. Chacoalhe ele bem forte. Diga a ele, é até o fim. Glória a Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está assentado no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ali ele está falando do anticristo. E quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e as que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Amém? Até aí, glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, por favor. Eu vou pedir para que você me abençoe nessa noite. Eu estou num temor tão grande nessa palavra, que essa noite eu dormi 3 horas só. Desde ontem eram umas 1h da tarde, quando o Senhor começou a ministrar essa palavra que nós vamos entrar. Eu praticamente entrei em choque, vou falar bem a verdade para vocês. E à noite, no meu relógio de oração, eu não conseguia dizer nada para o Senhor. Eu não conseguia falar nada para Ele. Eu só queria estar na presença dEle. Eu só queria estar ali juntinho com Ele, sem falar nada, bem quietinho no colo dEle nessa noite. De tão grande temor que Ele me deu nessa palavra. De tão grande temor que me trouxe essa palavra. E eu disse, Senhor, é essa palavra? E o Senhor disse, é essa palavra. Eu quero que você estenda as suas mãos para cá e ore por mim agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tua presença como igreja nessa noite, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha ministrar tudo conforme a vontade do Senhor nessa noite, Senhor. Pai, que não haja uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos, Senhor, mas que tudo seja falado conforme a vontade do Senhor, papai. Eis-me aqui, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória. Eis aqui a Tua noiva, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. É que nós oramos, Senhor, e nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Dizemos, Espírito Santo de Deus, Tu tens o total controle, liberdade, poder e autoridade aqui neste lugar, Senhor. Tu és o convidado de honra, Senhor, aqui, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.
O Senhor parou o mundo inteiro na pandemia. O Senhor colocou todos na casa. E o interessante é que quando você saía da sua casa, você tinha que colocar uma máscara. Você já se perguntou, fora o natural, que era para proteção, por que usamos uma máscara? Não precisa responder. Sendo que o Senhor não precisa nos ver de máscara ou sem máscara. Você já se perguntou o que o Senhor quis dizer com isso? Obrigando uma humanidade inteira a usar máscara? Eu não vou responder para você porque eu vou deixar o Espírito revelar o seu coração. Passando 2, 3 anos de pandemia, alguém me falou essa semana, mas passou a pandemia, já não tem mais nada. Passou a pandemia, mas aproximadamente, para não errar aqui, milhões de pessoas morreram. Qual é o percentual dessas pessoas que foram para o inferno? Qual é? Qual é o percentual dessas pessoas que foram para o céu? Nem todas as pessoas que estão dentro de uma igreja vão se salvar. I'm sorry por te dizer isso. Me desculpe. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a vir à igreja, ouvir a palavra. Sabe por quê? Eu especificamente, eu vim de uma religião que eu ia na igreja, ficava contando, empurrando o ponteiro no relógio ali para passar uma hora, para dar uma hora de igreja para sair correndo e ir embora para casa. Porque eu achava que o simples ir à igreja já me salvaria. Não. O meu e o seu problema começa quando nós ouvimos a palavra do Senhor e não a começamos a praticá-la. Assemelhar-se ao homem que o vento bateu, as ondas bateram, a água dos rios, as águas bateram, o vento bateu na sua parede, na sua casa, na sua vida, e ela se destruiu. Assim é aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica. Pandemia quase no fim. Vem uma guerra entre 2 países que afeta a economia inteira, do mundo inteiro. Todos os países do globo sofrendo por causa de uma guerra de 2 países. Você já se perguntou por que o mundo inteiro foi afetado por causa de uma guerra de 2 países? Quantas guerras de 2 países já houveram na face da Terra? Milhares. E qual delas entre 2 países afetou o mundo inteiro? Praticamente nenhuma. Entre 2 países, eu estou dizendo, estou falando Primeira e Segunda Guerra Mundial. Entre 2 países, que era para ser uma guerra minúscula, mas que afetou uma humanidade inteira. Terremotos, maremotos, a perder de vista. A perder de vista. E a igreja do Senhor sonolenta. E a igreja do Senhor vivendo dia após dia como se o seu Senhor não estivesse voltando, assemelhando-se como aquelas virgens imprudentes que não estavam aguardando pelo noivo com o seu azeite, diferente das outras 5 que aguardavam com o azeite, com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo uma pessoa, meus irmãos, que perde a oportunidade de estar dentro da casa de Deus, quando está na casa de Deus, que não vê o tamanho, não percebe o tamanho do tesouro que ela está recebendo, que ele está recebendo da parte de Deus, a revelação que ele está recebendo, que ela está recebendo.
A minha vontade é de pegar e ligar um choque na tomada para acordar essa pessoa. Como eu tomei essa semana. Tomei um choque 220 essa semana lá em casa. Que eu caí deitado no chão. E eu falei, Senhor, é agora que eu vou. Infelizmente não foi ainda. Infelizmente não foi. Eu brinco lá em casa, pode usar tudo que é meu, menos a minha toalha, pro meu nome. A minha esposa ri. Tô brincando, amor. Amados, brincadeira à parte. Vamos seguir na palavra. A terra geme com dores de parto. Alguém tem dúvida disso? Que ela está cada vez mais gemendo mais próximo da gestação de 9 meses? Da gestação de nascer algo da parte de Deus, do retorno do Messias? Não há dúvidas. Você pode perguntar até para uma criança que conhece o mínimo da palavra, ele vai dizer, ei, os sinais estão todos cumpridos. Tudo está sendo preparado para a volta do Senhor Jesus e o aparecimento do Anticristo. Agora, pastor, mas nós vamos antes do arrebatamento. O arrebatamento vai ser antes, vai ser no meio, vai ser depois da grande tribulação. Sabe por que o Senhor Jesus deixou em dúvida isso? Para que eu e você estivéssemos preparados a cada dia. Só por isso que ele deixou em dúvida. Não foi para ver tantos nomes que eles dão aí. Não foi por isso. Foi para que eu e você estivéssemos preparados a todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Todos os dias. E o interessante é que, com os sinais praticamente todos cumpridos, existiam duas palavras que iam acontecer no fim também. O amor de muitos se esfriaria. É o que está acontecendo. Essa semana, eu já disse isso aqui 6 meses, um ano atrás, me recordo. Se você analisar o Brasil, entre 40% e 50% são cristãos no Brasil. Qual é a diferença que esses 40% e 50% estão fazendo naquela nação? Nenhuma. Praticamente nenhuma. São cristãos não desenvolvendo o papel de cristão. São cristãos não sendo cristãos. Eu não vou dizer a maioria, mas uma grande parte desses 40%, 50%. Você acha que 40% de uma população tem autonomia para transformar uma nação, uma cultura? Porque a minha vida é para contagiar a vida do meu irmão, a sua vida é para contagiar a vida do outro irmão. Mas agora, ao invés de eu contagiar a minha vida, parece que muitas vezes nós somos contagiados pelo mundo. Eu e você que somos portadores das boas novas de Cristo, que temos o tesouro maior, o plano maior da revelação de Deus, expresso, materializado para mim e para você diante dos nossos olhos, ao nosso conhecimento. Nós não conseguimos salgar a terra, nós não conseguimos iluminar a terra, nós não conseguimos espalhar o sal na vida do irmão, nós não conseguimos espalhar a luz na vida do outro irmão. E eu quero te perguntar, o que eu estou fazendo como cristão nos meus dias de hoje? Sendo que mais dia, igreja, menos dia, o Senhor está voltando. Mais dia ou menos dia? Como eu já disse sábado retrasado, crianças, jovens, homens, mulheres aqui da igreja sonhando com a volta do Senhor Jesus, que Ele já voltou, que Ele está voltando. Que é mais sinal do que isso? 40%, 50% de uma população sendo cristã, não vivendo como cristão. É o amor de muitos se esfriando, porque pessoas acham que somente o ir na igreja já está salvo. Não, não se engane. Não se engane. Se você não viver a palavra que você está recebendo da parte de Deus, assemelhar-se à sua vida como aquelas virgens imprudentes, que estavam esperando o noivo, porém estavam sem azeite, estavam vazias da presença de Deus. E quando você olha um cristão, não aqui, lá na China,
Aqui não, aqui é todo mundo cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia! Parece que está morrendo. Parece que tem que levar um 220 igual eu levei essa semana. Dá vontade de pegar, igual meu avô fazia, pegar a vara. Não é vara porque meu pai não me criou, meu avô que me criou. Pegar a vara e bater, vamos aprender a ser homem, vamos aprender a ser mulher de Deus. Porém, existe mais uma palavra que em meio a tudo isso, que a igreja está totalmente acordada. Mateus 24, 24, por favor. Existe uma palavra onde o Espírito Santo de Deus me levou ontem. E porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Volta lá, por favor. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Por que o Senhor está nos levando ao estudo da palavra? Por que essa igreja prega sempre a palavra do Senhor, conforme Ele manda? Por que essa igreja te leva para a oração? Porque eu não quero que você crie uma dependência de mim, porque eu também sou homem. Eu e você devemos depender única e exclusivamente do Senhor. Eu não quero ser um amuleto ou uma muleta para você ter acesso a Deus. Só para você ver como que funciona. 3 meses atrás, eu fiz a inscrição na academia com meu filho, para ele começar a ir. Consegui ir na academia uma vez, e ele deve ter ido umas 15 vezes, 20 vezes. Ei, desculpa usar você de exemplo. Ele já está ficando musculosinho, e eu ainda estou barrigudinho. Ele já está musculosinho e eu ainda estou barrigudinho. Se você começar a orar, o seu músculo de oração, digamos assim, entre aspas, vai se desenvolver, a sua intimidade com Deus vai desenvolver de uma tal forma que você vai desenvolver a intimidade com o Pai, a intimidade com o Filho, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ao invés de pedir, pastor, ora por mim, pastor, ora, você tem livre acesso ao Senhor. Por isso que essa igreja te ensina no relógio de oração a orar diretamente ao Pai, porque eu e você temos livre acesso. Cada vez que eu oro mais por você, cada vez que eu oro, quem que está desenvolvendo mais ainda a comunhão e intimidade com o Senhor? É você ou sou eu? Sou eu. Mas o Senhor não chamou somente eu para isso, chamou você também. Da mesma forma o jejum, que ferramenta tremenda que nós temos, aonde o jejum mata a nossa carne e alimenta o nosso espírito, deixa-nos perceptíveis com discernimento ao extremo do mundo espiritual, do mundo natural. Tem coisas que antes desse jejum que nós temos de 21 dias que eu não enxergava como eu enxergo agora. Não enxergava da forma que eu enxergo agora. Porque matei a minha carne, você matou a sua carne, e alimentamos o espírito jejuando. Porém, a palavra diz que virão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Aí a palavra do Senhor, o Espírito Santo me levou a um homem tremendamente apaixonado pelo Senhor e pela sua obra, que foi Judas. Aonde não aquele Judas que você conhece, que passou pela sua cabeça, o Judas Iscariotes, não. O Judas, irmão do Senhor Jesus, irmão de Tiago, filho de Maria também, aliás, meio irmão do Senhor Jesus, meio irmão do Senhor, aonde ele escreve uma epístola, uma carta, endereçada às igrejas da região, aonde ele expressa o seu amor profundo, onde nós vamos começar a ler agora.
Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservos em Cristo Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: você foi chamado, santificado e conservado em Jesus Cristo. Vai, não se perca. Aleluias. Que teor, que amor é esse? Que ele começa essa carta dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Cristo Jesus. Aleluias. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Profetiza aí para o irmão que está do seu lado: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Que nível de amor é esse desse homem no Senhor? Que nível de amor é esse que fala que a misericórdia, que a paz e o amor do Senhor sejam multiplicados na sua vida? Quando da sua vida e da minha nós já declaramos isso para alguém? Obrigado, amor. Quando você já declarou isso para alguém? Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso, uma declaração dessa. E se você notar um detalhe tremendo na carta de Judas, ele sempre dá um exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos em cada situação. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever uma carta de amor por mim, por você e por todos os santos da face da terra, todos aqueles que professam o nome de Cristo, para que conservassem a fé no Senhor. Agora, que fé de montanha-russa que eu e você temos, aonde ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo, ora estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. Que fé é esta que me leva a acreditar, a ver o que os meus olhos veem? A fé é acreditar naquilo que os teus olhos não veem, mas acreditar na palavra do Senhor. Porque se eu e você acreditarmos no que nós vemos, nós naufragamos. Pedro, ele afundou na água, andando por sobre as águas, quando ele se deu conta onde ele estava, quando ele olhou para o lado, quando ele deixou de olhar para o Senhor Jesus, ele afundou. Até quando ele olhava para o Senhor, ele ainda estava lá caminhando por sobre as águas. Oh, aleluias! Pode voltar. Tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Não responda para mim não, quanto tempo você tem de cristão? Olha quando você começou e olha até agora. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Qual é o seu nível de satisfação? Responda para você mesmo. Não responda para mim não. Sabe aquela máscara que a gente teve que usar no Covid? É como se o homem pudesse se esconder do Criador, mas ele não pode. Porque se introduziram furtivamente alguns,
os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas, ele exorta a eu e a você a nós batalharmos pela nossa fé e cuidarmos com os falsos profetas. Se eu e você não estamos percebendo o apuro das dores de parto que estão acontecendo nos dias de hoje, vamos perceber o anticristo chegando e os falsos profetas? Se eu estou olhando somente para o meu umbigo, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou trabalhar, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, como que eu vou imaginar o que Deus está vislumbrando para esses dias? Judas, ele tem o cuidado de expressar o amor pela noiva do Cordeiro, dizendo: olha, cuide com aquele que vem a roubar a sua fé, cuide com aquele que vem tirar você dos caminhos do Senhor. Hoje de manhã eu falava com uma pessoa dizendo assim, que a nossa fé não é, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é o que está por trás da pessoa, é o que está por trás da situação. Tudo que aparenta diante de você, muitas vezes não é o que aparenta. Porque a tua luta não é contra a carne e sangue. A minha luta não é contra a minha esposa. A minha luta não é contra o irmão Fernando. A minha luta não é contra o pastor Rodrigo. Mas muitas vezes, está repreendido em nome de Jesus, em nome de vocês três. A minha luta não é contra o Joãozinho. A minha luta não é contra o Joãozinho. É o que está por trás do Joãozinho para me atingir. É o que está por trás do Joãozinho para te atingir, para tirar você da presença do Senhor. Mas na vida do Joãozinho eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter paz com ele, porque não é ele, é o que está por trás dele. É o que está por trás dele. Judas, ele alertou a igreja sobre falsos profetas. Coisas que nos dias de hoje você pode analisar a história da igreja neste século. A igreja se preocupou em ter um louvor maravilhoso. A igreja se preocupou em ter um templo maravilhoso. A igreja se preocupou em uma salinha de crianças. A igreja se preocupou num culto de jovens. Mas a igreja não se preocupa em vigiar. A igreja não se preocupa em orar. A igreja não se preocupa em ler a palavra para ver se está tudo de acordo com a palavra. Você um dia me perguntou qual é a história dessa igreja, para ver se ela começou de uma divisão ou não divisão? Você já se preocupou com isso? Porque se essa igreja começou debaixo de uma divisão, você está sob maldição. Só que essa igreja não começou de divisão. Toda a igreja que um dia você mudar de cidade, sair, observe a história daquela igreja, para ver aonde você está fazendo parte, de qual corpo você está fazendo parte. Pode passar. Mas quero lembrar-vos como a quem uma vez já soube isso, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amados, o Senhor Jesus, ele tirou um povo, mais de 1 milhão de homens, sem contar mulheres e crianças do Egito. Eu posso dizer que é o Senhor Jesus porque os três são um. Porém, a palavra diz que ele destruiu aqueles que não creram. Para você ver a importância que a sua fé tem. Muitas vezes a pessoa está sendo autodestruída simplesmente por não ter fé. Porque uma vez a pessoa conheceu o Senhor,
e não vive segundo a palavra dele, automaticamente está negando a fé na palavra do Senhor, está negando a fé no Filho de Deus. E a palavra diz que o Senhor não poupou nem mesmo aquele povo que ele tirou do Egito para servir de propriedade peculiar para ele. Que dirá eu e você? Às vezes nós nos achamos a última bolacha do pacote, ou a última Coca-Cola do deserto. Sem eu nada acontece, sem eu nada se fez, nada vai se fazer. Quem somos nós? Não somos nada, não somos ninguém. E a palavra continua dizendo, Judas continua informando a igreja. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Até mesmo os anjos que não exerceram a sua função como anjo, o Senhor não os poupou. Antes os classificou como demônios, sendo reservados até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do grande fogo. O Senhor não poupou nem mesmo uma cidade, aliás, duas. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e difamam as dignidades. Homem é homem, mulher é mulher. Nessa semana, a igreja da Inglaterra saiu um artigo dizendo que a partir de, eu não me recordo bem a data, Deus vai deixar de ser o gênero homem, masculino na palavra. Uma triste notícia. Uma triste notícia. Quer mais apostatar da fé do que isso? Alguém que deveria resguardar, zelar, cuidar da palavra, deixa que isso se perde. Que dirá o resto? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Uau! Eu não sei nem o que eu falo para vocês a respeito disso. Ele não ousou proferir nada, a não ser que o Senhor te repreenda. Ele tinha o direito de amaldiçoar o diabo, ele tinha o direito de amaldiçoar o demônio e fazer o que ele quisesse ali. Porém, nenhuma palavra desse teor saiu dos lábios dele. Ele disse assim: que o Senhor te repreenda. Pode voltar. Que o Senhor te repreenda. Ele não ousou pronunciar juízo de maldição. Quantas vezes nós, muitas vezes sem querer, entre aspas, amaldiçoamos o nosso irmão, amaldiçoamos os nossos filhos. Ah, mas foi de brincadeira. Tudo que você solta da sua língua vira uma sentença contra a vida daquela pessoa. Filhos que vivem debaixo de jugo, escravidão, por causa de uma palavra de um pai ou uma mãe que falou algo e jogou no mundo espiritual. Maridos aprisionados, esposas aprisionadas, por causa de uma palavra amaldiçoada. Miguel não ousou pronunciar nada.
a não ser que o Senhor te repreenda. Chacoalhe o irmão que está do seu lado aí, belisca ele e diga assim: vigia nas tuas palavras. A sua palavra é uma sentença quando sai da sua boca. Por isso que o Senhor te deu 2 ouvidos e uma boca, para você ouvir mais e falar menos. Diga assim para o irmão que está do seu lado: fale menos e ouça mais. Aleluia. Estes, porém, dizem mal dos que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e permaneceram na contradição de Corá. O que vamos falar a respeito disso? Caim matou seu próprio irmão. Todos nós conhecemos a história de Caim e Abel. Às vezes você pode pensar que Caim apresentou um tipo de oferta e Abel outro. Caim apresentou oferta de cereais, mas a Bíblia dizia também para apresentar ofertas de cereais ao Senhor. Que mal há? O problema é a intenção do coração que foi feito. Por isso que nós devemos cuidar do nosso coração, porque dele é a fonte que procedem todas as coisas. Por isso, quando você fala algo, a sua boca só fala do que o seu coração está cheio. Quer conhecer uma pessoa? Fica ali meia hora do lado dela só ouvindo o que ela fala. Você já pode dar o extrato da pessoa, rapidinho. Rapidinho. Você já dá as qualidades e os defeitos dela e dele. É claro, nós só temos qualidades, não temos defeito, amém? Amém, igreja? Aleluia. Pode voltar. Desculpa, filha. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, ele simplesmente enganou o povo de Israel para adorar outros deuses. Só isso que diz em Apocalipse 2. Não precisa pôr não. Quem tem te enganado a adorar outros deuses? Quem tem te enganado? Quem tem te levado a adorar outros deuses? Nós falávamos em Liverpool no domingo passado, quando eu ministrei a palavra, que nós somos categóricos em dizer que uma religião aí de fora adora imagens. Mas muitas vezes nós adoramos a nossa dor, o nosso sofrimento, adoramos tudo em nós. Isso é idolatria. Essa semana eu perguntei para alguém, não vou dizer o nome, semana passada, se você adora a Deus como você adora esse time de futebol. Eu imagino se você adorar a Deus como você adora quando o seu time faz um gol. Quando o Brasil jogou, quando você vibrou com o gol do Brasil, maior adoração ainda, você tem que adorar o Senhor. Maior ainda. Mas quando a gente chega na presença de Deus, a gente está assim, ó. Como se Deus não conhecesse o interior, o conteúdo do nosso coração. Como se Ele não conhecesse o nosso interior. E a contradição, e pereceram na contradição de Corá. Qual que foi a contradição dele? Foi levar um povo inteiro a se levantar contra o seu líder, contra Moisés e Arão, a trazer divisão, a trazer rebelião. Sabe qual foi uma das maiores rebeliões na Bíblia? Foi a rebelião de Lúcifer contra Deus. Por isso que a palavra do Senhor abomina divisão. Abomina divisão. Se você está num lugar que há divisão, saia correndo. Porque Deus abomina rebelião. Porque o primeiro a se rebelar foi Lúcifer. E levou 1/3
dos anjos que estavam no céu, ministrando a Deus, junto com ele para serem demônios, que é impossível contar. Tamanha importância quando alguém divide uma igreja. Isso é rebelião. Só que as pessoas não conhecem a palavra, por isso perecem. Por isso perecem. Continuando. Estes são manchas em vossas festas de amor. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma porta para outra, de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Não preciso nem dizer nada a respeito disso. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. São pessoas que praticam rebelião, são pessoas que praticam sodomia, como praticavam em Sodoma e Gomorra. Eu falo isso com todo temor para a igreja. Quando Deus me deu essa palavra ontem, eu falei: Senhor, eu não quero trazer essa palavra. Hoje eu ainda conversava com a minha esposa, dizendo: amor, eu não quero trazer essa palavra, mas eu tenho que trazer, porque eu sou obediente ao Senhor. Porque eu não quero chegar diante de Deus e Ele me cobre nada, como Ele vai cobrar da sua vida também. Minha esposa falou assim a semana passada: amor, a palavra foi diferente em Liverpool, eu preguei em Liverpool, a palavra foi diferente de Liverpool e de Manchester. Eu disse para ela: é claro, aqui é uma igreja com determinadas pessoas, lá existem outras pessoas. O Senhor vai falar conforme Ele quer. Eu não tenho um caderninho ali que eu vou olhar: hoje eu vou pregar sobre fé, hoje eu vou pregar sobre amor, hoje eu vou pregar sobre fertilidade, hoje eu vou pregar sobre prosperidade. Não! Nós pregamos o que o Espírito Santo ordena que a igreja precisa ouvir. Esse é o meu maior temor, de te trazer uma palavra que seja diretamente do Senhor e não de mim. Porque se fosse para fazer isso, eu comprava um livro e pegava várias palavras de lá, se fosse para amaciar a minha e a sua carne. Só que disso nada aproveita. Por isso que as igrejas estão lotadas de gente vazias. E destes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. O ímpio cairá no juízo de Deus. Nem mesmo eu e você deixaremos de escapar ilesos no tribunal de Deus. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo a sua vontade, segundo a sua concupiscências. Murmuradores, e cuja boca diz muito coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Quando Judas estava falando da liderança da igreja, ele tratou como ferro e fogo a palavra, trazendo correção, trazendo direção, trazendo alinhamento para a vida de quem dirige uma igreja, de quem exerce alguma função no meio da igreja.
começa a falar com a igreja daqui a pouco, você vai perceber a diferença. Mas vós, amados, lembrados das palavras que vos foram pré-ditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias vontades, concupiscências. Eu e você temos um Pai. Pai, Ele dá destino, como diria o meu pastor. A função do Pai é dar destino. Eu e você temos um Pai. E se nós temos um Pai, o Pai nos direciona em tudo. Por que andar errante sem ouvir a voz do seu Pai? A intimidade nos leva a ouvir a voz dele, que é a voz inconfundível. Se você não tem ouvido a voz dele, para tudo o que você está fazendo. Vai para o secreto com ele, até você ouvir a voz dele. Até você ouvir a voz dele. Senão você está indo para o caminho errado, achando que está no caminho certo. Os quais, estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Orando no Espírito. A nossa sala de oração lá no fundo, antes de começar o culto, não cabe tanta gente lá dentro, meus irmãos. De tão cheia que está. Tão cheia que está. Que quando eu chego na igreja, o pessoal está fazendo fila ali fora já, para entrar na sala de oração. É lindo de ver. Eu fico imaginando o coração de Deus, eu fico imaginando o Espírito Santo de Deus alegre comigo e com você ali para fazer fila para entrar na sala de oração. Para não dizer outra coisa. Amados, acho que eu vou trazer uma estação de choque, irmão Diego, aqui para a igreja. Vou trazer uma estação de choque aqui para a igreja. A hora que eu ver o pessoal na fila ali, eu já vou colocar assim para entrar mais rápido. Só tinha o evangelista Simon orando lá dentro. Glória a Deus que tinha um. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Se eu não quero gastar o meu tempo aqui na terra com Deus, como que eu vou gastar o meu tempo na eternidade com Ele? Glória a Deus. Se eu não quero gastar o meu tempo aqui na terra com Ele, são dois opostos. São dois opostos. Se eu não quero passar tempo com Ele aqui na terra, como que eu vou passar tempo com Ele na eternidade? É uma discrepância, para não dizer outra palavra. É uma discrepância. Se você não quer passar tempo com Ele aqui na terra, será que Ele vai querer passar tempo contigo no céu? Diga para o irmão que está do seu lado. Ele te chama para intimidade. Ele te chama para intimidade. Ainda dá tempo. Diga aí para o irmão que está do seu lado. Ainda dá tempo. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Quando você vê o irmão mais fraco na fé, mas olha o irmão Fernando me fazendo isso, como que ele me faz isso? Não é assim. Tem de misericórdia dele. Ele está novinho na fé ainda. Faz um carinho nele para ele crescer mais rápido. Não, irmão Fernando é maduro, em nome de Jesus. Amados, quando você vê alguém
ainda no leitinho, tem misericórdia da vida do seu irmão, da sua irmã. Porque um dia eu e você estivemos no leitinho também. Diga assim: mas o tempo do leitinho tem que ser breve. Não se acostume ao tempo do leitinho, porque o alimento sólido é muito melhor da parte de Deus. É muito melhor da parte de Deus. E para finalizarmos, e salvai alguns com temor. Hoje foi ontem, não me recordo, quando eu postei no grupo da igreja daqui de Manchester. Quantas pessoas você já falou de Jesus, você já foi usado como instrumento nas mãos do Senhor para salvar em toda a sua vida? Quantos? Se a sua salvação dependesse de você salvar alguém, quantos você já salvou? Eu vou um pouquinho mais longe. Como estaria o seu saldo celestial com Deus na sua conta lá de salvação? Não preciso nem dizer nada, né? Ah, Senhor. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Quando você ganha alguém para Jesus, você está tirando ele, você está tirando ela do fogo do inferno. Como eu e você também um dia fomos tirados. Eu e você estávamos rumando para o inferno. E alguém, pela misericórdia do Senhor, foi usado na minha e na sua vida para apresentar a Cristo para mim e para você. Fazendo assim com que o rumo, a direção da minha e da sua vida mudasse. Ao invés de ir para o inferno, ir para os céus. Odiando até a túnica manchada de sangue. Odiando a túnica manchada de sangue é odiando como somente odiar o pecado. E não passar a mãozinha na cabeça dele. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Declara isso da vida do seu irmão. Você vai se apresentar irrepreensível diante de Deus, com alegria. Dá aquele sorriso para ele, para ela do seu lado. Deixa ele ver o quão formosos são os seus sorrisos perante a sua glória. Você já imaginou a glória do Senhor? Eu nunca tinha tido um vislumbre do lugar onde o Senhor está. Nunca tinha. Mas hoje, agora há pouco, na hora do louvor, eu levantei o meu rosto assim, com os olhos fechados, e eu pude vislumbrar o lugar onde o Senhor está. Não me pergunte o que eu vi, porque eu não sei explicar. Não sei explicar, não tenho palavras para explicar. O Senhor só precisa de alguém disposto a obedecer, como um filho obedece ao pai. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Que carta de um homem apaixonado pelo seu Senhor. E que cuidado com a noiva do Cordeiro. O zelo pela noiva do Cordeiro que eu e você devemos aprender a ter. O zelo de quando vemos um leão chegando para roubar a ovelha, a gente vai e mata o leão. O zelo de quando vemos um urso querendo atacar, a gente mata o urso. O zelo de ir pentear os cabelos da ovelha do seu lado. O zelo de ir tirar o carrapato da ovelha do seu lado. O zelo
de zelar pela vida da noiva do Cordeiro. O zelo de preparar ela, de adornar a noiva todos os dias com o bom perfume de Cristo que há em nós. Qual é o perfume que tem saído da sua vida todos os dias para o Senhor? Qual é o perfume? Sendo que eu e você somos a noiva, qual é o perfume? Qual é o perfume que tem saído da sua vida e tem chegado diante das narinas do Senhor? Através das suas atitudes. Qual é o perfume? Qual é? Eu quero te convidar a colocar de pé e chamar o grupo de louvor aqui em cima. Amados, hoje nós provamos um pouquinho, só uma fagulha bem minúscula do que o Senhor deseja derramar em nosso meio. A sua oração, o seu jejum, a sua entrega, todos os dias, vai fazer com que isso só aumente. A sua santidade vai atrair a glória do Senhor para este lugar, ainda mais. A sua comunhão com Ele, a sua intimidade com Ele vai atrair a presença do Pai, ainda mais para este lugar. Nós sabemos que o Senhor só não faz o quê? Deixa para lá, vamos pular essa parte. Glória a Deus. Coloque suas mãos assim que possam de receber. Quem que está viajando para o Brasil essa semana? O Mocapanema é sábado que vem, né? Vai estar aqui sábado que vem? Não? Então vamos orar antes do Mocapanema já em família. Amém? Pastor Rodrigo, ora por eles para nós. Vem cá, meus irmãos, por favor. Vamos abençoar a vida do irmão Mocapanema, da irmã Lê, Tiago. Cadê o Tiago? Deus Filho. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ide em paz. Ide em paz. E que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.